Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei em que momento Deus vai alcançar você através desse vídeo, através dessa reflexão, desta mensagem. Eu não sei. Normalmente o pregador costuma, eu não te conheço, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas a inspiração que Deus trouxe sobre mim é acerca de não desistir. Sabe por que Deus colocou isso no meu coração? Porque nós temos visto, assim, ovelhas pálidas, ovelhas fracas, um povo, assim, que está distante de Deus. Eu confesso que, naturalmente, nos afastamos gradativamente. Muitos de nós, às vezes, afasta de supetão, mas outros vêm dando acúmulo, 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 até o momento que desiste. E o pior, desiste de Deus. Então eu estive analisando, estudando, lendo, pesquisando um pouquinho, e Deus falou comigo acerca de alguns profetas, alguns períodos na vida de alguns desses nossos irmãos contemporâneos que deixou um legado. E que este legado nós precisamos muitas vezes estar analisando para que nós venhamos ganhar força na fraqueza. A Bíblia Sagrada já diz que Deus diz, diga ao fraco que está forte. Então isso já é um grande sinal. Isso já é uma grande maravilha. Por exemplo, o livro de Daniel, eu estava estudando, pesquisando. Ele que foi escrito por volta de 530 a.C. Eu fico olhando e analisando a vida de Daniel. É algo impressionante, porque ele viveu na Babilônia. Sabe o que é isso? Por mais ou menos um jovem de 17 anos, ele ser retirado do seio da sua família, um jovem, 17 anos, e ser levado cativo a um país onde não fala a língua dele, não tem os costumes dele e muito menos adepto ao Deus dele. Então ali ele teve que aprender novos estudos, nova linguagem, teve que aprender tudo de novo, por um período pequeno, 60 anos. 60 anos. Pense bem, 60 anos. No mundo, num cativeiro, uma linguagem diferente, longe do papai, longe da mamãe, longe do pastor que ensinava ele, ou do sacerdote, vamos colocar assim, né, nos dias atuais, longe das suas comidas, longe da sua cultura, longe das suas vontades, longe daquilo que lhe apraz. Ele não poderia mais agora orar como ele orava em qualquer lugar. Ele não podia mais ler os pergaminhos, tirar suas dúvidas acerca do que ele leu e não compreendeu. Talvez um sonho, talvez uma visão, e ele não tem ninguém a quem ele se apegar. Agora ele já não é mais livre, agora ele é um cativo, agora ele é um escravo, agora ele é um prisioneiro. E sabe que se dá bem o prisioneiro que é obediente. Você talvez não pense nisso. Eu nunca tinha pensado, mas analisa comigo. Para que ele se desse um pouco melhor, o segredo é obedecer, é andar naquela linha. Sabe que às vezes em sistema de escola, eu tenho o costume de dizer para minha filha, que também esse ano completa 17 anos, falo para ela assim, para você obter o canudo, estuda aquilo que eles ensinam. Ainda que bata de frente com a sua fé, ou para você com a sua crença, com a sua religião. Embora a Bíblia Sagrada diz que religião, a verdadeira religião, é cuidar de órfãos e viúvas. Tem esse negócio de, minha religião, eu sou religião tal, sou... Se não existe, mas isso aí é pauta para outro estudo. Então analise comigo, 60 anos, Daniel, levado aos 17, passa 60 anos e ele não desviou. Ele não fraquejou na sua fé. Sabe o que é isso? Alguém que passava ensinamento para ele, passava ensinamento bíblico. Muitas vezes nós temos tido carência nisso. As pessoas passam revelação, é bom isso, é bom, é ótimo. A pessoa passa mais tempo na igreja com adoração e louvor, é gostoso demais. Pouco tempo para a palavra. Igrejas que deixaram o ensinamento. Tem alguns ensinamentos, mas há ensinamentos sobre o louvor, muito bom. Ensinamentos sobre o RI, que é o regulamento interno da igreja, parabéns. Regulamento, a doutrina de qual é a visão do ministério, parabéns, necessário. Mas a Bíblia em si está sendo deixada para trás. A Bíblia em si está sendo empoeirada na estante.
E um jovem hoje, com 17 anos, sendo levado para uma outra cultura, levado para um outro estado, país, enfim, e ser pragmático naquela doutrina, naquele ensinamento, aonde Daniel se dedicou, ele realmente se colocou à disposição, tanto que a Bíblia mais tarde diz que Daniel, ele foi o governador, Daniel, ele estava sempre ao lado do rei. Você acha que se ele fosse rebelde aos ensinamentos pagãos, à cultura pagã, se ele esquecesse das datas, ele teria este local de honra? Claro que não. A diferença é que existe uma linha em que separa o verdadeiro adorador e aquele que realmente se entrega aos prazeres. Daniel, eu tenho certeza absoluta que ele orava e dizia: Deus, isso aqui é como uma garça no Pantanal, isso aqui é um lamaçal. Eu vou entrar dentro desse lamaçal porque ali está o recurso para a minha sobrevivência. Ou seja, ali está o peixe, a garça entra lá naquele pântano, pega o peixinho, alimenta, toma a sua água e voa. E as suas plumas não ficam comprometidas. Daniel tinha possivelmente a mesma atitude. Daniel tinha a atitude do quê? De um adorador. Ele realmente sabia que era necessário estudar, praticar, executar as leis, as ordens, tudo dentro daquilo que era ensinado na Babilônia, porém existia um fio de divisão. A alma dele era intocável. O sentimento dele para com Deus era intocável. A reverência dele para com Deus era intocável. E é isso que eu espero que Deus fortaleça você. Porque eu não sei há quanto tempo você está no deserto. Eu não sei em que cárcere você está. Se é o cárcere da enfermidade, se é o cárcere da privação, se é o cárcere do abandono, se é o cárcere, né, que envolveu você em situações. O que eu tenho de proposta aqui é: não deixe o evangelho, não deixe Jesus Cristo, não deixe a palavra de Deus. Possivelmente Daniel, ele tinha um contemporâneo naquela época. Naquela época, Jeremias pode ter sido um fator inspirador de Daniel. Porque mais de 40 anos Jeremias profetizava. E você sabe, ou se você não sabe, depois você pode ler o livro de Jeremias e você vai se deparar com Jeremias sendo duro na sua mensagem. Homem de palavra dura. Dura é o quê? Homem que tem compromisso com a verdade. Hoje, infelizmente, são tantas as propostas de igrejas, né? Igrejas, aonde o jovem está ali cultuando e está, me perdoe a expressão vulgar, grudado na moça do lado dele. Ou seja, sem reverência. Quando você olha para o lado esquerdo, você vê aquele monte de criança com o celularzinho na mão jogando. Dentro das igrejas hoje, jogando. Você olha para mais à frente, o marido e a mulher já mais maduro, conversando. Você olha para a sua retaguarda, você vai levantar para ir ao toalete ou para pegar uma água, ou simplesmente para dar uma observada mesmo, para ver o comportamento. Porque do altar emana fogo, glória, poder, doutrina, palavra, mensagem, reverência. Se isso não jorra do altar, nós nos deparamos com uma igreja assim. Aí olhou ali para trás, o irmão lendo um trecho que não tem nada a ver, está lendo a Bíblia, bonito, parabéns, mas ele está lendo a Bíblia aleatoriamente. Ou seja, parece que o que está vindo do altar não tem interesse nenhum, parece que o que está vindo do altar é morto, é seco, não tem óleo nas engrenagens. Está faltando fogo no altar, está faltando temor no altar, está faltando não só isso, mas está faltando responsabilidade de quem ministra, está faltando responsabilidade de quem tem que ser exemplo, está faltando intimidade com Deus. Eu vou falar de um detalhezinho de duas igrejas por onde Deus me levou. Uma delas, aliás até três, uma dessas igrejas, eu fui convidado para ministrar lá, eu tive que repreender a igreja. Pense, um pastor convidado repreender a igreja. Por quê? Porque não havia temor nem reverência. A igreja cheia, mas cheia de massa, não de adoradores. A criança estava brincando de carrinho no meio do corredor da igreja. O outro estava comendo salgadinho. O outro estava brincando de pega-pega. Os jovens nos cantos conversando do lado de fora. Irmãos, eu falei, irmãos, eu vi o culto do começo. A criança subiu no altar. O pai dele era um
um presbítero, não sei que cargo que era, mas estava ali no altar, subiu, ele escorregou, ele caiu, foi salgadinho em cima daquele altar para todo lado. Você acha que Deus se agrada disso? Você acha que um jovem que vive no meio de um ministério assim, a hora que vier uma luta de verdade, a hora que vier um problema de verdade, a hora que vier uma restrição a qual Deus permite, e ficar muito tempo isolado, seja em cima de uma cama, abandonado pela igreja, pelos amigos, acabou o dinheiro, acabou a amizade. Você acha que ele vai suportar? Você acha que o que ele está aprendendo dentro dessa igreja vai ser suficiente para lembrar as Sagradas Escrituras e o Deus lindo, maravilhoso, perfeito que é e que jamais perdeu uma guerra? Você acha que ele vai lembrar? Bem difícil, irmão. É bem difícil, igreja. É bem difícil, companheiro. Eu repreendi. Segunda igreja que eu fui convidado para ministrar, também não quero nem citar cidade nem estado, parecia uma festa, não um culto, era um congresso, uma cruzada. Num determinado momento, me sobe no altar, o senhor quer refrigerante, Coca-Cola, Guaraná? O senhor aceita um salgadinho? Foi normal depois do culto, fazer uma recepção, mas no decorrer do culto, todo mundo se esbaldando, comendo amendoinzinho, porção de amendoinzinho sendo distribuída no meio da igreja, refrigerante a rodo, porque era uma festividade. Ah, irmão, vai ser difícil um crente desse conseguir superar dificuldades. Vai ser difícil um crente desse resistir uma tentação. Vai ser difícil um crente desse resistir um manjar. Vai ser difícil um crente desse conseguir ser fiel a Deus, como foi Daniel, como foi Jeremias, pregando contra o sistema. Eu espero que Deus toque no seu coração, porque nós estamos precisando de quem não é pregue contra o sistema, sim, de certa forma, um sistema que está sendo implantado dentro das igrejas. Um sistema onde o membro faz o que quer, aonde a igreja faz o que quer, aonde o membro não tem compromisso com as escrituras sagradas. Aonde está escrito, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrar por quê? Eu tenho uma festa hoje, eu tenho que ir na festa, eu tenho um casamento, tem um churrasco, não é todo dia, tá vendo um parente de longe. Ô irmão, ô irmã, ô cidadão, você que deseja ser um cristão na pessoa de Jesus, não vai nessas igrejas, não. Essas igrejas, na verdade, me perdoe, são pessoas que foram mal criadas, outras foram rebeldes, mas mal criadas que eu digo, com péssimo ensinamento bíblico, e que acha que para ganhar alma para Jesus ele tem que afrouxar as rédeas, diminuir o teor do evangelho, diminuir o teor da Bíblia Sagrada, da doutrina bíblica sagrada. Se pergunta para ele o que é doutrina, ele vai falar assim, eu não gosto de uso... A doutrina de muitas vezes é assim, eu não gosto de uso e costume, eu não gosto que pregue sobre roupa, sobre isso, sobre aquilo outro. Quando na doutrina, a roupa é de menos, roupa não leva o homem para o céu. Desde que esteja bem vestido, comportado, não importa se é camiseta ou se é paletó, não importa se é uma camisa social com gravata. Mas também tem que tomar cuidado com a vestimenta, porque, vamos concordar, você acha que um jovem, você acha que um membro de igreja, onde as moças estão se vestindo do jeito que estão se vestindo, que eu já vi por aí, já fui em várias igrejas, é muita sensualidade. É muita sensualidade, me perdoem, mas são pastores, líderes frouxos, homens sem temor adequado de Deus, tem medo de pregar a verdade, tem medo de pregar a verdade com medo de perder o membro. Sabe por quê? Porque às vezes aquela ali é filha de um bom dizimista, aquele ali é filho do meu compadre. Não existe isso na igreja, que não conheçamos ninguém segundo a carne, que não nos envolvemos com isso. A igreja está precisando de Bíblia Sagrada, menos louvor, mais oração e mais ensinamento da palavra, porque a terceira igreja que eu fui visitar e que eu falei, aqui não é um ambiente para que eu deixe a minha alma submissa a um líder desse, e muito menos minha família. O homem tinha muita intimidade com Deus. Para e pensa comigo. Determinado momento do culto, da palavra, enfim, é como se estivesse num restaurante, levanta um dedo, levanta um dedinho, e já vem alguém com um pires e um cafezinho.
E aí ele senta bem de ladinho, mais ou menos como eu tô aqui, cruza a perninha e o culto comendo solto, ó. Ó. É muita intimidade com Deus, povo. É muita intimidade com Deus. O Espírito Santo precisa de homens que queiram realmente servir a Deus em espírito e em verdade. Homens que vão deixar os seus sentimentos lá na cruz do Calvário. Pessoas que não são radicais. Não precisamos de cristãos radicais. Não precisamos de cristão extremista. Precisamos de homens e mulheres de Deus que ministrem a palavra como ela é. Como Daniel viveu 60 anos cativeiro e não deixou o evangelho, não se deixou corromper. A Bíblia fala que ele não comia os manjares do rei, ele não se contaminava com os vinhos. Talvez você, mas eu tenho que tomar um vinho porque sabe como que é família. Por exemplo, infelizmente, o crente é fiel, dizimista fiel, ofertante fiel, um excelente obreiro. Chega numa festividade de fim de ano, a geladeira dele chega os parentes de longe, ele tucha de cerveja, de vinho dentro da geladeira dele, e o som comendo solto, música do mundo alta, e os vizinhos que são crentes ficam olhando e falam, mas não é aquele irmão da igreja? Você acha que o povo do mundo não está observando isso aí, irmãos? Você acha que na casa de Daniel, de Jeremias, vinha alguém com os costumes dele dentro do recôndito dele? Não, ele saía para viver aquele, não no caso de Jeremias, até preso, foi jogado em cisterna com lama até a cintura, tratado com pão, irmão. Porque o evangelho era escandaloso àqueles que gostavam de viver em pecado, aqueles homens sacerdotes, aquelas igrejas já modernas, querendo trazer para esse ritmo que está hoje, foi os causadores que não, Jeremias é meio doido, é muito quadradão, é muito santarrão. E não é questão de ser santarrão, quadradão. A verdade é que a sua casa ela é uma extensão da igreja que você aprendeu a adorar a Deus. A sua casa é uma extensão da Bíblia Sagrada. Eu vou pegar cerveja e jogar em cima da Bíblia? Eu vou usar a Bíblia como cinzeiro? Não pode, irmão. Não pode. Eu perco o amigo, mas eu não perco a esperança de viver com Jesus. Na minha casa, eu não aceito, não por ódio, não por rancor, mas assim como eu respeito os princípios de cada um daquele que está e vive do jeito que ele gosta de viver, eu respeito. Se é um ambiente para mim, eu fico. Se não é um ambiente para mim, eu simplesmente dou aquela passada, Deus abençoe, fico com Deus. Agora, na minha casa, vai trazer bebida, vai trazer cigarro, vai ligar na Globo para assistir novela? Não. Mas como que você faz, pastor? Não. Essa é a palavra. Você me desculpa? Não. Aqui em casa, não. Aqui em casa não fumamos. Se vem parente que quer fumar, ele vai fumar lá fora. Lá na rua, dentro da minha casa, não. Dentro da minha casa, não. Aqui é uma extensão do templo do Espírito Santo. Aqui é uma extensão do altar que eu tenho preparado para Deus. É nessa minha atitude que vai mostrar para os meus amigos, para os meus parentes, que realmente eu tenho um compromisso com o Evangelho. Não sou santo? 100% santo. Nossa, ser muito santo, não. Se eu fosse bom do jeito que muitas vezes, mas o irmão é perfeito. Não, se fosse perfeito, Deus tinha me levado embora. Então, Deus está executando uma grande obra. Deus está fazendo uma grande obra. E Deus está precisando de homens, mulheres compromissadas. Vai para uma festa de fim de ano, Deus sabe do que eu estou falando para você. Eu abro mão de estar numa festa de fim de ano com a família minha, porque eu não quero estar compactuando com músicas do mundo e nem vendo sobrinho meu, parente meu, irmão meu fumando, bebendo. Não tem graça isso. Passamos, abraçamos, beijamos a todos. Que Deus abençoe. Tem um compromisso. Nossa, mas você vive muita gente. Não, o compromisso é com Deus. É que eu não quero ser extremista. Ficar aqui, eu não vou me sentir bem. Eu não estou me sentindo bem. Se a minha mãe estiver presente, mãezinha, me perdoa. Se a minha esposa estiver presente, amor, me perdoa. Não consigo ficar aqui. Casamentos, eu não consigo ir para casamento. Não consigo, não é porque eu sou bom, porque eu sou santo, não. É porque a palavra de Deus me instrui de uma maneira. E essa maneira é a maneira em que me dá temor e me dá também conteúdo para poder ministrar para você, para poder ministrar dizendo assim, é assim que Deus quer que você faça, é assim que Deus quer que você viva. Por exemplo, quem mais viveu naquela época, além de Jeremias, além de Daniel? Abacuque. Você vai pegar a vida desses homens, dá gosto.
Abacuque, ele era a celebração do justo. Ele ensinou que ficassem diante de Deus, ainda que tudo estivesse dando errado. Para e pensa, que homem é esse? É masoquista? É? Não, não é masoquista não. Ele ensinou isso, tá tudo errado, tá? Fique diante de Deus. Nada prospere, fique diante de Deus. Ele exultará, ou seja, ele está dizendo assim, exulte, cante, louve, exprima e dê grande júbilo a Deus. Tá feio o negócio por aí? Agora dá mais glória a Deus ainda. Eu tenho o costume de dizer para os irmãos que têm mais convivência comigo, que às vezes eu estou na igreja, começo a chorar, dando glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Às vezes o irmão que não me conhece fala assim, eita, é muita bênção que veio sobre a vida do pastor, hein? Eita, olha aí, hein? Pastor tá no óleo. Mal pense que eu devo estar enfrentando uma das grandes lutas da minha vida espiritual, que já se passaram muitas. E não tenho esse negócio de já sou calejado, não. Cada luta que vem, ela vem para te derrubar. Ela vem para te esfriar na fé. Ela vem para te arrebentar. Pensa que eu não estou vivendo nenhuma? Eu tenho uma que eu estou vivendo, não é há dias nem há meses, são anos. E pensa que eu desisti de Deus? Não desisti de Deus. Não vou desistir de Deus. A Bíblia, ela traz informação ao pecador. Ah, é? Habitou pecado? O diabo te fez você errar, te fez falhar? Interessa. A Bíblia diz assim, onde habitou pecado, superabunda a graça de Deus. Vai, diabo! Se tu me fez eu errar por eu ser falho, por eu não viver de joelho em consagração, esquenta não, agora eu vou de joelho e vou ficar em consagração e a glória de Deus, que já era boa, vai ficar maior ainda sobre a minha vida. Por quê? Porque o exemplo que Deus tem me mostrado é Daniel, é Jeremias, é Sofonias, é Abacuque. Ele profetizou contra líder Sofonias. Para e pensa que dureza que é você falar para um pastor nos dias de hoje, vai tomar vergonha na cara, rapaz. Você está vendo o seu rebanho, ou o rebanho de Cristo, que nem seu é, como troca de moeda. Você quer andar em carrão, quer viver com casa boa. Oxalá Deus tenha preparado alguém que tem e está te abençoando. Glória a Deus por isso. Mas não é só isso que eu tenho visto, não. É uma petição que não tem mais fim. É uma coisa que não visita ninguém. Ah, é que eu tenho muitos membros. Ah, você visita só empresário, rapaz. Você visita só homem de dinheiro. Que isso, toma vergonha nessa cara. Vai ser pastor de verdade. Então Sofonias fazia mais ou menos isso. Falar para o homem de Deus, você está no púlpito, está se prostituindo, está traindo sua esposa. Homem de Deus, você é casado e está de olho em jovem, solteira, você está usando o rebanho como se fosse um harém seu. Deus vai te queimar, rapaz. Deus vai te pegar de jeito, aliás, que já está te pegando por esta mensagem. Você se apruma, você toma vergonha nessa cara, vai jejuar, vai orar. Para de querer dar carona para moça. Para de ficar usando óculos escuros, Ray-Ban, para ficar olhando a silhueta de mulher estranha, as filhas de Bazã. Aí você tá entendendo o que eu tô falando para você? Parece um cavalo inteiro vindo linchando. Então Sofonias fazia mais ou menos isso. E Abacuque era aquele que diria hoje que é um masoquista, né? Por quê? Porque nós temos que ser assim. Nós somos assim. Quem é filho de Deus, adora a Deus. Quem é filho de Deus, aprende a linguagem de Deus. Você tem que ir no fonodiólogo, né? Aquelas pessoas que ensinam. Está precisando ir para uma igreja não radical. Tem umas igrejas que é radical. Ela fala assim, aqui que é a certa, essa é a igreja modelo dos últimos tempos. Não existe isso. Jesus é o fundador da igreja. Você é a igreja. Eu sou a igreja. Não existe... até então, até fundar esse ministério, todo mundo que morreu de Jesus para cá foi tudo para o inferno. Porque não tinha seu ministério, não tinha a sua igreja perfeita. Uma época eu comecei a ter problema com um missionário, congregávamos junto, ele começou a observar não as qualidades, não aquilo que o Espírito Santo de Deus estava fazendo na igreja, mas ele começou a observar os problemas, as dificuldades. E ele chegou em mim e falou, pastor, aqui tem muito problema. Essa igreja aqui tem muitos erros e defeitos e eu vou procurar um ministério melhor. Eu falei, meu amado missionário, se tu achar essa igreja aí, primeiro, ela vai deixar de ser perfeita, porque tu chegou lá. Agora, se você achar essa igreja perfeita, me chama que eu fecho aqui também e quero congregar nessa igreja perfeita. Missionário, a igreja perfeita é aquela que descerá do céu ataviada. Missionário, aquela igreja que você está procurando, ela é celestial, não é terrena.
Quando você olha para o homem, você se decepciona. Quando você olha para Deus, você se alegra. Então o segredo, irmão, é que você está olhando muito para o homem, você está olhando para a igreja terrena. Aqui, essa igreja, ela é composta de doentes, pessoas necessitadas, pessoas mal amadas, casamentos destruídos, famílias perseguidas, jovens deturpados, drogados, prostitutas. Então não é uma igreja perfeita, é uma igreja doente, carente, é um hospital de Deus. A perfeita é quem passar por esse crivo, passar por esse crivo, aí vai morar na verdadeira, na celestial. E fazer o quê? Tem a postura de Abacuque, só adore, irmão. Você não está entendendo? Adore. Você não está tendo oportunidade? Adore. Você tem que aprender as doutrinas bíblicas. Porque é que nem eu citei alguns minutos atrás, tem pessoa que quando fala em doutrina, ele pensa que é roupa. E não é. Existe a doutrina do Espírito Santo, você tem que ser doutrinado na doutrina do Espírito Santo. Porque Deus perdoa, Jesus perdoa, mas a Bíblia fala que o Espírito Santo, pecado de blasfêmia contra ele, não tem perdão. Isso é a Bíblia, não é eu inventando nada, não. Não é eu querendo ser radical, não. É para quem quer morar no céu. Isso aqui é mensagem para quem quer morar no céu. Para quem não precisa de uma oba-oba, precisa de uma igreja que ministre a palavra de Deus. Que faça você entrar naquele culto, sair daquele culto pensativo. Você entrar no culto, sair do culto sentindo uma espada aqui, ó, na sua garganta. Como que dizendo, sentindo a cobrança de Deus, a cobrança do Espírito Santo, que não é uma cobrança que nem o Carneiro da Casa Bahia, nem do Serasa, nem daquele que vem e te ameaça. Como é que fala do agiota? O agiota vem, ou tu me paga até dia tal, ou tu vai morrer. Não, cobrança de Deus, a cobrança da palavra, da doutrina de Jesus Cristo, a cobrança da doutrina bíblica, da doutrina do Espírito Santo, ela te traz coisas boas, te traz reflexão, te esvazia, te tira dessa esfera. Você esquece que vai passar novela, você esquece que vai passar final de campeonato, você esquece que vai passar filme, você esquece que você tem dívida, você esquece tudo. Você dá uma respirada e sente a glória de Deus e diz, meu Deus, eu quero ser como o Senhor quer que eu seja. Eu quero ser, Senhor. Eu vou ser, Senhor. Porque os exemplos estão aqui. Interessa o que está acontecendo, eu vou dar glória a Deus. Ezequiel era mesmo contemporâneo também dessa mesma turma aí, Daniel, Jeremias, Sofonia, Abacuque, Ezequiel. Ezequiel, ele era o atalaia de Israel. Oh, responsabilidade. Precisamos de atalaias. Você precisa entrar numa igreja onde existem atalaias. Pessoas que não têm compromisso. Não importa se é ideologia de gênero, não importa se é homossexualismo, não importa se é lesbianismo, não importa se é LGBT. Você vai pregar o amor. O amor bíblico diz assim, ó, é pecado esse comportamento. É pecado. Essa pessoa, seja de qual sigla ela for, o Espírito Santo penetra dentro dele, dela, ou dela que é ele, ou dele que é ela, e passa o prumo. Porque Jesus é um carpinteiro. E a palavra é a verdade. E a verdade, ela não pode ser omitida. A verdade, ela não pode ser exclusa. Hoje nós vivemos igrejas que o irmão, o líder, ele aprende que ele pode ser preso, que a igreja pode fechar. Irmão, nós não estamos aqui para desafiar leis, nem os governos, nem os movimentos, né, que mudaram, de certa forma, as coisas, mas isso já é pano para outra manga, não cabe aqui. Aqui é Bíblia. Você tem que pregar a palavra. Você está demonstrando amor quando você olha para uma pessoa e fala assim, ó, não, irmão, não, minha irmã, não, ser humano, isso está errado, isso está antibíblico. Um homem não pode ter filho com outro homem, um homem não é uma incubadora, um homem não tem como engravidar. Ele pode fazer tudo o que ele queira fazer, ele sabe que ele nasceu homem, a natureza e os genes diz que ele é homem, e vice-versa, duas mulheres não têm como procriar. A inseminação artificial. Pois é, inseminação artificial. Não é natural, artificial. Você está cometendo um artifício. Está sendo artificial. Você prefere tomar um suco natural de manga, de laranja, de morango? Ou aquele suquinho que vende nos mercados, não é? Paliativo. Isso que está acontecendo é um paliativo. Homem é homem, mulher é mulher. Não estou pecando. Não estou sendo homofóbico.
Assim como eles defendem a sua doutrinação, defendem a sua ideologia de gênero, assim eu tenho essa obrigação. Essa obrigação me foi imposta. Você, pregador da palavra, se você estudar a palavra de Deus, você vai descobrir que é isso. Isso aqui ela foi uma obrigação imposta. Não foi um favor. Deus não pediu um favor. Se der, eu quando pudesse. Você quebra o meu galho. Tem como você fazer esse favorzinho? Não. Obrigação imposta. Obedece quem tem juízo. Manda quem pode. Deus mandou, tá mandado. Agora você tem que ser inteligente. Você tem que examinar as escrituras, pedir direção de Deus para você, como Ezequiel, anunciar. É o que eu fiz aqui. Eu fui uma atalaia, dizendo: homem com homem é pecado, mulher com mulher é pecado. Uso natural: deixará o homem a sua família e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Uma só carne. E constituirão família. Procriação. Aquilo que Deus deu ao homem e à mulher numa junção. E os dois encherão a terra. Precisamos ministrar a palavra de Deus como ela é. Para que o marxismo, para que o comunismo, para que tudo que nas escolas e nas faculdades estão sendo ensinadas seja confrontado. Não em sala de aula, mas num debate sadio, numa conversa sadia, no seu comportamento, no seu jeitinho de ser, vai fazer a diferença. Quando tiverem dúvida acerca da sua fé, aí é o momento certo. Primeiro você conquista os amigos. Eles vão ver que você não fuma para se sentir em paz, você não bebe para se sentir feliz, para quebrar o gelo, você não precisa falar palavrão para ser descolado, você não precisa sair na mão com ninguém para provar que você é forte, você não precisa nada dessas coisas, você não precisa de status para você se sentir bem, ou seja, um carro legal, uma roupa legal. Que é isso? Nós não precisamos desse artifício. Vai ser nesse momento que causa indagação e as pessoas vão querer questionar a tua fé. E é onde que você, com conhecimento bíblico, você vai ensinar muitas pessoas. A sua conduta, o seu porte vai fazer a diferença. E o nome do Senhor será glorificado. Muitas vezes o problema dos pregadores de hoje é esse. Cada um quer trazer uma filosofia diferente. Tem até uma menininha, perdão, tá, irmão? Mas ela é bobinha demais. E tem tanta igreja tão vazia que paga para ela falar cada absurdo, cada profecia bobante bíblica. Eu não vou citar nome, mas vão saber, ela é uma jovenzinha. Bobinha. Fala cada coisa, cada filosofia antibíblica, cada conversinha boba. Chama atenção. Rede social, ela bomba. O povo tá tão vazio de Deus que qualquer movimento tá rindo. Vamos lá que tem uma profeta que profetiza e fala até a cor da gravata. Irmão, não é mais tempo disso, não. Deus vai profetizar é a luz da palavra dele. Ezequiel, ele como atalaia tinha essa responsabilidade. Governo, você é corrupto. Governo, você é ladrão. Governo, você tem deixado o pequeno passar fome. Governo, você está deixando o pequeno ter necessidade hospitalar. Pois bem, governo, tu vai ter um acerto de conta, ou aqui na terra, se convertendo ao Rei Jesus, às Escrituras Sagradas, ou pós-morte, no juízo. Mas você pode ter certeza absoluta que Deus vai cobrar de você. Você se acha bom, se acha esperto, né, governo? Você tem comprado seres humanos e pessoas. Você vai ter uma sócia com Deus. Isso Ezequiel fazia, que eu acabei de fazer. Denunciar péssimas obras. Por quê? Porque a Bíblia ensina assim. Eu sou anti-governo? Não. Eu gosto da política. Eu gosto da coisa certa. Eu gosto de analisar. Eu sou bem eclético acerca dessas coisas aí. Música, eu sou bem eclético. Se a música é boa, eu digo é boa. Agora, os lixos de música que nós temos visto, com certeza Ezequiel condenava tudo. Umas músicas que começam com um refrão e uma frase e fica 8 minutos naquele refrão, naquela frase e 3 notas no violão. Irmão, me perdoa em nome de Jesus. Aliás, eu não tenho nem que te pedir perdão. Tem que ter certeza que esse negócio aí é de Deus. Você tem que ter convicção que o Espírito Santo te inspirou a fazer isso aí. Porque eu tenho visto mais comércio,
Eu tenho visto mais interesse de aparecer do que resplandecer a glória de Deus. Oxalá Deus cobre você nesse momento. Você que cobra altos cachê, você vai ter um acerto de conta com Deus. Ah, eu tenho deslocamento, eu tenho música, eu tenho banda, eu tenho não sei o quê. É porque lá a igreja, pastor, ela ganha na minha chegada lá. Vamos para a igreja lá, tem 1.000 pessoas. Quando eu vou lá, dá 3, 4 mil pessoas. Eles montam as barracas, olha aí o erro da igreja. Eles montam a barraca, eles montam stand de roupa, de comida, de bebida. Todo mundo ganha dinheiro. Então a gente também tem que comer, né, pastor? Deus vai julgar tudo isso aí, viu? Deus vai julgar, ó. Ezequiel ministrava em cima disso aí. Deus vai julgar vocês, seus falsos pastores, falsos cantores, falsos adoradores. Eu só toco na sua igreja se tu me pagar. Não cai o cachê, não me apresento. O sangue de Jesus tem poder. Vocês vão estar enroladinho com Deus. Porque a Bíblia não ensina essas coisas não, viu? De graça recebi, de graça dei. De graça recebestes, de graça dai. É o que a Bíblia ensina. Querido, para você ter uma ideia, para você se fortalecer na sua fé e não se embaraçar com os negócios dessa vida e não deixar de ser crente, você tem ideia quantas vezes Jerusalém foi destruída? Jerusalém, quem é Jerusalém, pastor? Jerusalém é o monte de Deus. É onde foi construída a fortaleza, que está lá até hoje. Tem a parte antiga e tem a parte moderna hoje em dia. Jerusalém era uma parte de Salém, que Davi tomou com seus guerreiros e disse, aqui eu vou fazer um templo, aqui foi onde foi construído o templo de Salomão, que hoje temos aqui um templo de Salomão, mas isso aqui é baba. Perdão, foi muito dinheiro ali, mas em vista do verdadeiro templo de Salomão, com todo respeito, me perdoem, tá? Ter dito baba. É porque é troco, é moeda de troco, de verdade, de verdade. Aqui o templo de Salomão tem aqui no Brasil é troco. É troco. Não chega uma agulha dos valores do verdadeiro templo de Salomão. Mas enfim, Jerusalém. Jerusalém. Sabe quantas vezes ela foi destruída? 12 vezes. Quantas vezes você já foi destruída? Ah, eu já perdi a conta. Tu não sabe o que é ser destruído. Não, destruído é deixar só as ruínas. Você tem ideia disso? Quantas vezes ela já foi sitiada? Sitiada é o cerco militar, rodeada por tropas. Tá ali, ó. Não tem para onde correr. Pronta para ser atacada. 20 vezes. Eu já passei uma experiência de um cidadão, ele tinha um comércio. E o crime lá da época, isso faz muitos anos, hoje em dia não tem como fazer esse tipo de confrontamento. Mas naquela época lá, começaram a mandar recado para ele que ele tinha que pagar um pedágio. Ele decidiu não pagar o pedágio. Falaram que ia matar o filho e a filha dele. Enfim, uma determinada noite tentaram colocar fogo lá no depósito dele. Aí demarcaram um dia e uma hora de ir lá e matar ele e o casal de filho que ele tinha. Eu liguei para ele e falei assim, eu não sabia o que estava acontecendo. Aí eu percebi na voz dele embargado, o que foi? Não, eu acho que eu vou morrer hoje. Tal. Como assim morrer hoje? Vão me matar e não sei o quê. Não, mas por quê? Aí ele me contou mais ou menos assim por cima. Falei, então se você for morrer, você não vai morrer sozinho, não. Ninguém da sua família... Não, ninguém. Ninguém teve peito nem coragem pra querer vir ficar aqui comigo. Falei pra ele, eu vou pedir pra alguém me deixar aí de noite. E como estratégia, sou um ex-militar, trabalhei muitos anos na segurança, como estratégia. Eu tinha coturno, coloquei coturno, calça preta, toda cheia de bolso, colete, coloquei uma blusa preta, coloquei luvas, coloquei touca. Aquelas touca ninja, só que enrolada. De noite, pedi pro carro parar lá. E eu dei um tempo na rua, andei pra lá, pra cá, olhei e entrei pra dentro da casa dele. Tô vivo pra contar a história. Mas eu sei o que é ser sitiado. Qualquer barulho, um gato que pulava no telhado, aqui a boca do estômago doía demais. Porque esse negócio de ser sitiado significa que você sabe que a qualquer momento vão invadir aonde você está e você vai ser preso ou você vai ser morto. Naquele caso ali era ser morto. Eu fiquei orando e pedindo a Deus misericórdia, mas ali eu fiz muito clamor. Esse cidadão não era crente. Ele aceitou Jesus. Os filhos dele não eram crentes, aceitou Jesus. Que eu comecei a falar sobre o encontro com Deus. Então, olha o que Deus fez.
mas eu me senti sitiado. Sitiado. E vou confessar uma coisa para você. Estava disposto a lutar pela minha vida como Davi fez no campo de trigo quando os filisteus vieram. É o instinto de sobrevivência. Eu fui treinado para isso. Eu não excedo nada, não me sinto superior a nada. Mas eu sei que se tentasse invadir aquela casa, eu ia lutar pela minha vida. Eu sabe disso. Por isso que eu estou aqui compartilhando com você. Para que você entenda que você não precisa ser agressivo com ninguém. Tem um momento certo que, se necessário for, você deve defender sua casa, sua família. Deve proteger. Deve proteger. Bíblia ensina isso. Não ensina. Capturada. Você tem ideia quantas vezes Jerusalém foi capturada? 50 vezes. 50 vezes capturada. Então nós temos Jerusalém destruída completamente 12 vezes, rodeada, cercada pelos seus inimigos pelo menos 20 vezes e capturada 50 vezes. Isso é Bíblia que ensina. A história ensina. Isso significa que não me importa quantas vezes eu venha a ser destruído, Deus me levantará de novo. A Bíblia fala que ao cheiro das águas, se o seu tronco foi cortado, sua palma que frutificava, ficou só o tronco e a raiz, ao cheiro das águas, ela brotará e reverdecerá. Assim ensina a palavra de Deus. O justo pode cair por 7 vezes, mas nenhuma delas ele ficará prostrado. Por isso que você tem que aprender Bíblia, por isso que você tem que buscar Bíblia, por isso que você tem que buscar intimidade com Deus. Não é intimidade com o seu pastor, é intimidade com os membros da igreja. Ah, você vai hoje? Não, eu também não vou. Não, não existe isso. Eu vou por causa de ti, Deus. Eu vou por causa de ti, meu Pai. Eu vou por causa de ti, Jesus. Eu vou porque eu quero aprender, eu quero buscar algo. Não ir lá ver, eu quero aprender. Uma criança, um sorriso, um gesto, um hino, uma palavra, uma mensagem. Repreenda o sono, repreenda, chega lá e foca. Eu não gosto que converse comigo. Quem já congregou comigo e quem senta comigo em banco quando eu vou para cultuar, para alimentar minha alma, sabe que eu não gosto que fique conversando comigo. Eu não aceito, não aceito. Bateu uma vez, 2 vezes, eu olho, eu respondo depois só assim, ó. Como que dizer, eu vim aqui por causa daquele altar. Eu vim aqui porque eu quero adorar. Eu vim aqui porque eu quero prestar um culto racional. Eu vim aqui porque eu sei que qualquer momento o diabo pode, com a permissão de Deus, me destruir. E eu não quero ficar destruído. Eu não quero viver em ruína. Eu não quero ver andarilho. Eu não quero ficar prostrado. Eu não quero ser tido como um desviado. Eu posso cair, me esfregar no chão. Eu posso estar me sentindo cercado. Todo mundo cercado. Não interessa se eu sou inocente, se eu sou culpado. Cercado, cercado. Nem isso vai tirar minha adoração. Nem isso vai tirar meu louvor. Eu posso ser capturado, como Jerusalém foi. Cair nos meus erros, na contradição. Claro que sim. Sabe qual é o segredo nisso? Quando você é capturado nas suas palavras, nas suas atitudes, que confrontam aquilo que você prega, se humilha. O segredo aí é se humilhar. Numa briga, numa discussão familiar, se humilha. Temos famílias que um não dá o braço a torcer pro outro. E quando se conheceram, no romance, tinha um medo que alguém olhasse para ela. Tinha um medo que alguém olhasse para ele. Aí não tratou direitinho os alicerces. Aí descobriu que agora, depois de anos, que ele tem um monte de defeito. E você descobriu que ela tem um monte de defeito. E que vocês estão amadurecendo, as doenças chegam. A velhice chega, a ruga chega. Aí quer abandonar para ir atrás de aventura. Que isso? A Bíblia não ensina isso não. Se você for um cristão de verdade... Você nem brigado com a sua mulher, você vai ficar 1 semana. Não existe isso, 1 semana. Nem 2 dias não existe isso. Por mais chato que for. Agora, falta de vergonha na cara, não, né? Por exemplo, abre lá o celular do sujeito. Tá lá um monte de mensagem lá de sexo oposto. Ai, beijo, eu te amo. Vai tomar vergonha na cara. E vice-versa, né? Isso acaba com o casamento mesmo, né? Então vamos ficar atento acerca disso, tá bom? E para nós continuar aqui a degustação, o livro de Lamentações, são 5 capítulos. Na verdade, são 5 poesias o livro de Lamentações. Remorso, consequência que acompanha o pecado. Remorso e consequência que acompanha o pecado. No livro de Lamentações de Jeremias. Jeremias via o povo caminhando para o deserto, caminhando pelo pecado, caminhando pela facilidade, distante da palavra, do estudo sistemático da palavra,
e via que isso ia trazer uma consequência, ia dar remorso e consequência. Também dentro do livro de Lamentações, nesse livro nós podemos aprender acerca da compaixão e da misericórdia do Senhor que vem sobre os que se voltam para Ele. Você erra, falha e peca. Talvez você é um desviado que decidiu assistir esta mensagem. Talvez você é um rebelde que abandonou os seus dons por causa dos pecados. E agora sente remorso, só que não tem força. Lê o livro de Lamentações. Nele você vai ter força. Porque Deus é Deus que perdoa. O homem pode não te perdoar e sim. Não tem só essas pessoas. Elas não são referência para você. Elas não são referência. Não, mas aqui onde eu moro aqui é muito pequeno, eu já pequei muitas vezes e eu perdi a moral. Sim, você perdeu a moral. Mas não perdeu a salvação. A moral se restitui quando você se arrepende. Agora, viver remorso leva à morte. Lembra de Judas? Judas no remorso? Ele não teve arrependimento. Arrependimento leva o homem a Deus. O remorso leva o homem à forca. O remorso leva o homem à morte. O remorso leva o homem ao suicídio. E isso que você está fazendo é uma atitude suicida. Você ficar distante de Deus, perder o prazer pelas coisas de Deus, se banhar no pecado, se lavar no pecado, comer no pecado, viver no pecado. Que isso? Dizendo para si mesmo, não tem mais jeito, isso é conversa do diabo, é mentira dele. Deus nunca disse que não perdoa, Deus perdoa. Então se levanta, se coloca para ler as escrituras sagradas, vamos reescrever uma nova história. Sabe o que eu faço com o celular quando ele está com a memória lotada, cartão SD está lotado? Eu tenho que excluir, eu tenho que fazer uma limpeza do sistema. Eu tenho que entrar no boot dele mas isso aqui eu não posso tirar, eu não consigo viver sem isso aqui, foi muito legal para mim, essa receita eu não posso perder ela, essa foto, Para! Vamos limpar, começar do zero, reescrever uma nova história. Você vai levar o que a hora que tu morrer? Não vai levar nada, eu não vou levar nada, ninguém vai levar nada. Então que negócio é esse que eu tenho que guardar? Não. Esses rancor, explode isso aí da sua vida. Abandono. Quem é que te abandonou? Jesus te abandonou? Nunca te abandonou. Nunca Jesus te abandonou. O Espírito Santo nunca te abandonou. Ninguém te tira do colo do Pai. Ninguém, do colo do Pai, ninguém te tira. Você sim. Você pode sair, recuar. Foi isso que você fez. É tempo de voltar. É tempo de você voltar para a palavra. Faltou palavra. Arrogância, soberba é que te tirou da presença de Deus. A sua soberba, a sua arrogância, ou a sua falta de conhecimento, ou a sua pequenez, ou a sua incredulidade que não foi trabalhada, ou a sua falta de fé que não foi acrescentada. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, são esses os quesitos. Deus nunca virou as costas para você. Por isso que Ele está me usando agora. Por isso que Ele está falando com você agora. Por isso que Ele me fez eu parar. Eu tenho um monte de serviço para fazer aqui, Eu tô aqui no rancho Botucatu, é passarinho que pia, os cachorros que late. Mas por amor à sua alma, por amor a você. É por amor, compromisso com a palavra de Deus. Compromisso. Eu sou o pastor Jaime, seu conservo, seu amigo. Rogo as suas orações e vou estar orando por você também. Que o Espírito Santo possa fazer uma grande obra. Volta para os braços do Pai. Igreja, depois procura uma que pregue a palavra, que ensine a palavra, que pregue tudo que tem que ser pregado, que doutrina, tá bom? Se você puder curvar a sua cabeça, curve, se não puder, fique olhando nos meus olhos. Paizinho lindo, maravilhoso, tua palavra foi ministrada. Existem tantas vidas carentes que estão assistindo esse vídeo. Espírito Santo, essa palavra não é, e não foi, e jamais será minha. Ela é tua. Tu és o Deus de milagre. Tu és o Deus de libertação. Tu és o Deus que cura, que liberta, que salva e leva o homem para o céu. A esse desviado, desviada, parado, parada, desigrejado, como estão dizendo o termo moderno, eu profetizo que ele terá uma nova história. Eu profetizo pelo sangue de Jesus Cristo que esses pecados são lavados e que esse fardo caia por terra em nome de Jesus. E a esse
companheiro, companheira, simpatizante, em nome de Jesus eu declaro a vida e vida eterna. Eu declaro que o Senhor terá um lugar especial dentro desse coração. E desses irmãos e irmãs que estavam distantes da verdadeira palavra, que eles tenham um encontro, que a tua palavra los ensinem, mostrem, Senhor, sempre a tua verdade e o teu caminho. Em nome de Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus, é só dizer: Senhor Jesus, eu te aceito e te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Apaga os meus pecados, as minhas transgressões, me dá uma nova vida em Cristo Jesus. Jesus, entra no meu coração, faz morada, até que a morte venha me buscar, ou o Senhor venha arrebatar a igreja. Amém. Deus te abençoe, te protege, te guarde. Até uma próxima oportunidade, tá bom?